Eu vou continuar no capítulo 3 e 4. Como no primeiro estudo, na primeira meditação que a gente fez, a gente meditou no capítulo 1 e no 2. Então vamos fazer 3 e 4 e na próxima oportunidade a gente fecha com 5 e 6. Só para contextualizar um pouco aqui sobre a carta, eu queria estudar a carta de uma vez, mas não deu certo esse plano. Mas a gente vai contextualizando todo o estudo, que daí é bom que a gente vai pegando o fio da meada, né? No capítulo 1, aqui o apóstolo Paulo ele nos fala sobre a soberania de Deus e o seu grande poder, a sua grande graça, né? Ele no capítulo 2 ele já começa a falar sobre a salvação, sobre o nosso estado antes de Cristo e antes de Deus nos proporcionar a sua maravilhosa graça. E no finalzinho do capítulo 2 ele começa a tratar sobre a igreja como o judeu e o gentil também, né? E assim a salvação para o gentil. Aí no capítulo 3 a gente vai começar. Eu vou pedir pro irmão Daniel ler o versículo 1 para a gente. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Aqui a gente vê, irmãos, a primeira vez nessa carta que Paulo se coloca como prisioneiro, né? Aqui ele estava em prisão domiciliar em Roma, né? E a gente vê ele colocando isso aqui, né? Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. É muito importante a gente ressaltar que Paulo ele tinha plena consciência de que ele estava preso por um bem maior e que isso não afligia ele. A gente vai ver mais para frente que ele até pede que os irmãos não se desanimem por isso, porque ele tinha plena consciência de que ele tinha plena consciência e plena confiança de que Deus agiria através dele, mesmo ele estando preso, e que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Então a gente vê que, depois se os irmãos quiserem ler, em Atos 28, a gente vê ali o finalzinho do livro, que Paulo estava nesse momento aqui preso lá em Roma, mas mesmo assim, mesmo preso em Roma, ele conseguiu cumprir todo o plano de Deus ali na vida dele, pregando o evangelho. A gente vê que pessoas iam até ele para aprender, para receber um pouco, né, da sabedoria dada por Deus a ele. E a gente vê que ele se coloca como prisioneiro aqui a primeira vez na sua carta, né, no capítulo 3. Agora eu vou fazer igual eu fiz das outras vezes, tá, irmãos? Eu não vou ler todos os versículos. É claro que se algum irmão quiser fazer alguma observação, eu sei que em meio a esses versículos tem muitos ensinamentos e pode ficar à vontade de levantar a mão e quiser fazer alguma observação. Mas eu vou apenas passar por cima de alguns versículos e pegando algumas coisas que eu pude notar e anotar aqui, tá? Eu vou pedir pro pastor ler o versículo 6, 7 e 8 pra gente, por favor. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui a gente vê, irmãos, vou tentar falar um pouco mais devagar, porque eu acho que estou falando muito rápido. A gente vê a obra de Deus para os gentios, que
não só a salvação, né? Ele fala que é saber que os gentios são cordeiros, feitos filhos de Deus através da salvação, mas também participantes do mesmo corpo. Então a gente vê aqui a Paulo, né, que foi encarregado com esse objetivo, né, de levar a palavra aos gentios e exortar também a eles a ser participantes de um mesmo corpo, né, o judeu e o gentil participantes de uma mesma congregação, de uma mesma igreja. A gente vê aqui, é legal notar, né, essa coerência da carta, que a gente vê Paulo mostrando as maravilhas de Deus e a sua soberania sobre todas as coisas. Depois ele fala sobre a salvação e logo em seguida ele começa a falar do corpo em si, né? A gente vê também que Paulo foi capacitado a isso, né? Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Paulo, ele era convicto de que sem Deus ele não seria capaz de fazer nada disso, né? Ele era totalmente confiado no poder de Deus e que Deus agiria da forma do seu querer através da vida dele. A gente vê que no versículo 8 ele se coloca como o mínimo de todos os santos, né? Justamente por entender que sem Deus na vida dele, sem Deus no seu ministério, ele não seria capaz de fazer nada disso, né? Ele era totalmente dependente de Deus. E eu vejo que isso é uma coisa que temos que trazer para os nossos dias, né? Aqui ele está falando a nós, né? A igreja em si, e temos que ter essa mesma confiança de Paulo, tanto lá quando ele se coloca como prisioneiro, né? Que ele tem a plena confiança de que Deus agiria através dele para concluir os seus propósitos. Aqui também, quando ele se coloca como mínimo dos santos, né? E ele tem toda essa certeza de que Deus vai agir através dele, não por mérito dele, mas sim por total fugiu a palavra aqui, mas agência, não seria agência, então, agência de Deus na vida dele, tá? Então que possamos também enxergar isso nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente deixa de agir da maneira que nós sabemos que é correto, por às vezes ver que temos alguma falha, temos alguma dificuldade, mas esquecemos que toda obra que é deixada à igreja, Deus nos capacita a isso, né? Eu vou pedir para o irmão Vitão, ler o versículo 13. Na verdade é o Vitinho, né? O Vitão é o outro. O versículo 13, por favor. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Então, aqui é o que eu comentei com os irmãos ali no primeiro versículo do capítulo 3, né? Ele pede para que os irmãos não desanimem, né? Nas tribulações deles, justamente por isso, porque Paulo ele não estava triste por isso, né? E é algo que nós temos que pegar para as nossas vidas, né? Muitas vezes seguir a Cristo não é algo que é prazeroso assim na visão carnal da coisa, né? É prazeroso para a gente por estar obedecendo e glorificando o nome de Deus, mas não é nada, muitas vezes não é prazeroso a nossa vida carnal aqui, né? Isso não tem que ser motivo a nos desanimar, nem na nossa vida, nem na vida do nosso irmão, né? Pelo contrário, a gente sofrer por Cristo e sofrer por conta do Evangelho, sofrer alguma perseguição ou qualquer coisa do tipo, tem que ser prazeroso para um cristão,
tá? Hoje em dia a gente vê muitas igrejas pregando o evangelho, onde você é satisfeito em todas as áreas da sua vida, financeira, emocionalmente, que isso acaba ficando um pouco de lado, né? Muitas vezes o nosso sofrer, e quando a gente fala de sofrer e o quão isso é prazeroso para um cristão, isso chega até a assustar as pessoas, né? As pessoas devem achar que a gente é louco por isso, né? E é isso que deve ser visto mesmo, né? Eu não sei qual irmão aqui, ou se foi o pastor que falou, que quando a vida de um crente, ele não tem tribulações, né, no nosso dia a dia, isso é preocupante. Porque um crente vivendo num mundo tão depravado e que vai tão de contrário à palavra de Deus, é muito preocupante que nada tenha afligido ele, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, porque isso significa que ele está andando de acordo com o mundo, né, e com as pessoas que estão ao redor dele. E a gente vê, principalmente no ministério de Paulo, nas outras cartas eles também relatam um pouco, Atos também, que a vida dele não foi fácil, né? A partir do momento que ele aceitou que Deus abriu os olhos dele e colocou ele nesse ministério, ele dali para frente, com certeza a vida pessoal dele, o seu dia a dia, foi de bastante tribulações, né? Como a gente pode ver. Outro ponto desse versículo das tribulações é a preocupação de Paulo com aos irmãos que vão ler essa carta, né? Que fala aqui para eles não desanimarem. Então a gente vê que o importante disso, logo após Paulo ele fala sobre a oração, né? Ele ora por aqueles irmãos e a gente vê a importância da gente orar um pelos outros, né? No segmento da carta ele vai falar sobre a unidade da igreja e isso começa pela oração, não só pela parte de tribulações, mas num contexto geral. A gente pode pegar isso como um aprendizado para a gente também, de estar sempre orando uns pelos outros, né? Isso tem que ser rotineiro em nossa vida. Eu vou pedir aqui, na verdade, irmãos, eu separei em 4 partes, tá? Tem uns subtítulos aqui. Então a primeira parte foi essa do versículo 1 ao 13. Agora a gente vai para a segunda parte. Algum irmão quer fazer alguma observação? Não? Agora a gente vai para a segunda parte, que é do versículo 14 ao versículo 21, tá? Eu vou pedir para o irmão Amarildo ler do versículo 14 ao 16, por favor. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados Nossa, não tem problema não. Aqui a gente vê, né, até o versículo 16, o 17 eu deixo para o marido fazer uma observação, né? Mas do versículo 14 ao 16, a gente vê essa importância, né, irmãos, de estarmos orando uns pelos outros, orando pelo corpo de Cristo, né? Nós como igreja agora, como uma nova igreja, uma igreja organizada recentemente, temos que ter esse costume de estarmos orando uns pelos outros, orando a vida do nosso irmão em Cristo, pela sua santificação, pelo seu empenho, e isso tem que ser rotineiro, né, em nossas vidas. Muitas vezes eu falo por mim mesmo, tudo que eu estou colocando aqui eu pego da minha vida primeiro, mas eu vejo que muitas vezes falta em mim essa preocupação de estar em oração
por todos os membros da nossa igreja, né? Não só pelos líderes, por aqueles que estão na frente, principalmente, mas por todos, porque todos são partes, né? Cada um tem a sua importância, a gente vai ver isso também no decorrer. O legal que quando eu fui estudando a carta, do capítulo 1 ao capítulo 4, realmente tem uma coerência, e aquilo que eu queria fazer, eu acho que seria bem legal, que seria de estudar a carta inteira de uma vez, pelo menos com Efésios, tá, que não é tão grande, mas você vê que tem uma coerência, que Paulo explica tudo a partir da salvação, da participação de uma igreja, e aí ele começa a colocar os pontos que são principais ali na igreja. Ele vai falar da doutrina, mas aqui ele começa a falar da oração. Então vamos fugiu a palavra de novo, mas vamos ficar atentos, irmãos, a isso. Se estamos realmente orando uns pelos outros, se estamos orando em particular por cada irmão, pelo crescimento e santificação de cada irmão, eu vejo que isso é muito importante para um crescimento de um corpo, pela edificação do corpo, né? Agora, eu vou pedir para o irmão Amarildo mesmo, ler do 17 ao 19, já que não está com tanta vontade de ler o 17, sim, pode ler, irmão. 17 ao 19. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arregados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui, irmãos, tem um ponto aqui, uma lição, né? Que é somente através do amor de Cristo conseguimos entender o amor de Cristo. É algo que parece redundante, mas é exatamente isso, né? Fora do amor de Cristo, nós não conseguimos entender o amor de Cristo por nós, né? Em que nós vemos em alguns pontos da Bíblia características desse amor, né? A gente está estudando João e a gente vê ali características do amor de Cristo, que poderia simplesmente consumir tudo, se assim fosse da vontade dele, mas como ele é fiel, né, ao plano de Deus, e Deus é fiel ao seu plano, ele se mostra o seu amor, derramando o seu sangue na cruz, que seria a única maneira de nos achegarmos a Deus, né? Vamos ler também, só para outro local, outra carta de Paulo, que fala um pouco também desse amor, né? É Romanos 8, 38 e 39. E Paulo fala assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a gente vê aqui também ele dando mais algumas características, né, desse grandioso amor, e que possamos ter isso sempre em mente, irmãos. A gente vai falar agora mais para frente sobre a nossa mente, né? Sobre estarmos com a mente sempre fixado nas coisas de Deus, e um ponto que temos que estar com as mentes sempre fixadas é na grande demonstração do amor de Cristo em nossas vidas. Acho que isso num crente tem que ser algo que passa pela cabeça dele a todo momento, né? A grande misericórdia demonstrada no amor de Deus, em que Cristo pagou os nossos pecados, pagou a nossa dívida. Vou pedir para Elise ler o versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para
pode fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui eu brinquei, né, no outro estudo, em que Paulo parece que ele não se aguenta e sempre ele engrandece o nome de Deus, né? Parece que isso é algo, pelo menos quando eu leio eu percebo que é algo que ele se sente não forçado, mas ele se sente motivado a falar sempre, né, sobre a grandeza de Deus. E aqui ele volta a falar novamente, né? Ele volta a falar da soberania de Deus, do poder de Deus, e que a isso glória na igreja. E a importância de estarmos sempre gloriando o nome de Deus, né? Glorificando o nome de Deus na igreja, como igreja. A gente possamos ser como Paulo nisso daqui também. A gente vê que até no ensinamento o exemplo que Jesus nos deixa de oração, o começo da oração sempre é engrandecer o nome de Deus, e que possamos fixar isso em nosso dia a dia, nas nossas atitudes, possamos não só estar com as mentes fixadas no amor de Cristo e no amor de Deus, mas estar sempre glorificando o nome dele também como igreja, e sempre que formos nos referir a Deus, nos referir de forma que ele merece ser referido, né? Vamos passar agora, irmãos, para o capítulo... Algum irmão quer fazer alguma observação no capítulo 3? Não? Capítulo 4, então. Vamos para a parte 3. A unidade da fé. Então, a gente viu aqui a questão da salvação, do ministério de Paulo para os gentios aqui, em levar a palavra aos gentios. A gente vê que por ele levar as boas novas, ele foi feito prisioneiro, né, em Roma, e que isso não o impediu de fazer a vontade de Deus. Nós vimos também aqui a importância da oração, né, uns pelos outros, e oração pela igreja. E agora a gente vai ver a questão da unidade. Eu vou pedir para minha mãe para ler do versículo 1 ao versículo 6, por favor. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Bom, irmãos, aqui a gente vê a importância da unidade do corpo de Cristo, né? E podemos observar dentro de um corpo, dentro de uma igreja, que temos pessoas com características diferentes, com personalidades diferentes. E isso, falando naturalmente, seria algo que no seu natural não daria certo, né? Quando a gente junta muitas pessoas com características diferentes, com personalidades diferentes, isso é sinônimo de problemas, de desavenças, mas no corpo de Cristo não pode ser assim, tá? A gente vê que nós temos um só Deus, uma só doutrina, uma só fé, um só Espírito, e temos que nos atentar a isso, a aprender a amar aqueles que têm diferenças de personalidades, diferença de características dentro de um corpo, tá? Eu falo características e personalidades que não afetam a palavra, tá? Então, as pessoas podem ter personalidades e características que são
de certa forma, pecaminosa, que chegam a cair em algum pecado, isso seria errado, mas tem características e personalidades dentro de pensamentos, dentro de formas de tratar um ao outro. Então, aqui a gente vê a importância de nos esforçarmos a isso, a começar pela oração e nos esforçarmos a sempre estar com um só objetivo e lembrando que somos um corpo, né? Estamos todos agindo para um mesmo propósito, que é levar a palavra de Deus, né? A gente vê também que temos que aprender a amar as pessoas que são diferentes da gente, em questão de características e personalidades, tá? Dentro de pensamentos, a gente tem que ter um pouco de cautela só, para não fugir das doutrinas, né, da palavra de Deus e o que Ele nos ensina, mas temos que aprender a amar aquelas pessoas que são diferentes, com características diferentes e personalidades diferentes, porque somos um corpo e vamos estar juntos, né? Vamos estar participantes da vida uns dos outros, como tem que ser. E isso é muito importante, que devemos orar por isso, pelo fortalecimento de cada um, pela a nossa unidade como igreja, e buscar isso também, orar e buscar. A gente vê também a questão do suporte aqui, né, que temos que dar uns aos outros, tá? Muitas vezes vemos fraquezas nos nossos irmãos, isso é bem aparente muitas vezes aos nossos olhos, pela questão do pecado, de estarmos julgando e sempre vendo o pior das pessoas, né? E devemos, ao invés de pecarmos nas fraquezas dos nossos irmãos, devemos dar suporte a esse irmão, tá? Lembrando, começando sempre pela oração, então sempre orando uns pelos outros, mas dando esse suporte também, se necessário, de outras formas, seja com uma conversa, seja com uma exortação dentro da palavra de Deus, mas sempre estar sendo esse suporte ao irmão, ao seu irmão. Vamos ver agora, irmãos, o versículo 11 e o versículo 12. Vou pedir para o Vitão agora ler o 11 e o 12 para a gente, por favor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui, irmãos, a gente vê o papel de cada um na igreja e a sua importância, né? Um corpo, ele é feito de membros, de partes, e cada um tem a sua importância dentro de um objetivo. Aqui nós temos o objetivo, que é pregar o Evangelho a toda criatura como igreja, e nós vemos que dentro dessa organização há pessoas para tal função, há outras para outras funções, mas todos num só objetivo, e todos buscando a edificação do corpo. Então temos que sempre estar atento a isso, né? A gente está estudando sobre a liderança, a importância de um líder, a importância daqueles que estão na frente, mas a importância de todos como um corpo também, tá? Cada um no seu papel, seja em oração, seja sendo evangelista, trazendo a palavra, cada um na sua função, mas todos com o mesmo objetivo. A gente vê que isso não é normal nas igrejas de hoje em dia, tá? Igrejas, né? Entre aspas. A gente vê muitas igrejas aí fora, entre aspas, em que as pessoas não entendem esse objetivo do corpo de Cristo como levar a palavra. Eles entendem como algo que, como a gente estudou, algo que vai educar os seus filhos, uma instituição que vai educar os seus filhos, uma instituição que vai
ajudar na sua vida financeira, tudo, mas não vem como uma organização de Cristo para levar o seu evangelho àqueles que não ouviram ainda, né? Então a gente vê a importância desses papéis e a importância de cada um, né? Eu acho que cada um tem que ver qual é o seu papel na Igreja de Cristo, o que eu estou fazendo e no que eu posso melhorar, no que eu posso me empenhar para que junto possamos ser aperfeiçoados, né? Como diz aqui. Eu vou pedir para a Thaís, que está ali do lado do Pedro, ler o versículo 14, por favor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, isso aqui é algo que desde muito tempo atrás, né? Isso não é de hoje, que enganadores chegam à igreja a tentar desviar as doutrinas verdadeiras, as santas doutrinas, né? Nós vemos que no decorrer da história, muitas igrejas se formaram, muitas denominações se formaram, justamente pelo engano ter adentrado as igrejas, né? A gente vê pessoas, chega a ser bizarro, eu acho que essa é a palavra correta a se usar, mas o que milhares, eu posso dizer milhares aqui porque realmente são muitas pessoas, mas o que milhares de pessoas são enganadas em coisas que são tão claras, né, a nós, que temos o amor de Cristo demonstrado em nossas vidas e temos o Espírito Santo a nos dar entendimento e discernimento sobre as coisas. Mas essa aqui é uma questão muito importante à igreja, porque temos que nos fortalecer em relação a doutrinas, em relação ao conhecimento da palavra de Deus, porque como igreja hoje nós temos um pastor, temos irmãos aqui que são bem instruídos na palavra, que têm uma certa bagagem, mas um dia esses irmãos podem não estar aqui, né? Vão estar melhor na glória, mas nós temos que continuar esse trabalho com muita cautela, de que enganadores não vão nos levar a mudar alguma doutrina ou ao cair em algum engano, justamente por estarmos fortes, né? Então, lembrando na oração, sempre orando por cada um e buscando esse fortalecimento e esse conhecimento, esse enraizamento na palavra de Deus e nas suas doutrinas. A gente vê que muitas igrejas são... eu falo em igrejas entre aspas, né, que se denominam igrejas, mas dentro de igrejas que nós mesmos somos frutos de um engano que foi implantado numa igreja e tudo aconteceu. Uma igreja que pregava um verdadeiro evangelho e por conta de enganadores e por conta de falta de firmeza doutrinária, fomos levados a toda aquela história que todo mundo conhece. Então, que possamos buscar isso, irmãos, com seriedade, quando se trata das doutrinas da nossa igreja, para que não possamos cair em enganos. Eu até peço aos irmãos, né, e isso deveria ser algo fixo em nossa igreja, de que quando um irmão, eu mesmo, vem aqui no púlpito e fale algo que vá de contrário às doutrinas, de que seja interrompido e seja esclarecido na hora, porque mais do que a questão de o irmão vai ficar chateado, aquilo, mais importante do que isso é o trabalho e o ministério de Deus aqui como a igreja, né? Então, que possamos colocar isso em prioridade em nossas vidas,
que possamos buscar o discernimento, né, para que possamos discernir aquelas coisas que são de acordo com a palavra ou que não são. Eu vou pedir ao irmão Leandro que lê o versículo 15, por favor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí a gente vê onde temos que buscar as nossas forças, né? Onde temos que buscar toda essa listinha aí que a gente está de forças para oração, força para estar buscando a palavra de Deus, estar se aprofundando e meditando na sua palavra. Tudo isso é através de Cristo, tá? Não errado é o homem que acha que ele é capaz de fazer todas essas coisas, tá? Infelizmente a gente tem uma natureza pecaminosa que nos leva sempre a tender ao mal. Então que possamos buscar em Cristo, que realmente é quem nos dá essa força e quem nos dá essa vontade a nos fortalecer e a estar em oração uns pelos outros, buscando sempre esse objetivo, tá? Que é a unidade como igreja. Eu vou pedir para a Nilva ler o versículo 16, por favor. E aí a gente vê o resultado de tudo isso, né, irmãos? A gente vê que um corpo bem ajustado, né? A gente vê que de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A importância de cada parte, né, de um corpo estar ligados no mesmo objetivo e com as mesmas atitudes, que seja oração, que seja exortação, que seja trazer o estudo da palavra, cada um na sua função, e todos ajustados num só objetivo, leva à edificação e à glorificação do nome de Deus, né? Então que possamos buscar essa edificação em amor, que possamos buscar a edificação do nosso corpo aqui, no corpo de Cristo, né? A nossa igreja, e possamos ser uma igreja que está sempre buscando isso. Vamos passar agora para a última parte. A gente vê aqui, então, no começo do capítulo 4, a importância da unidade e de todos estarem no mesmo objetivo, né? Cada um com sua função e cada um agindo de certa forma dentro do corpo para a edificação da igreja. E a gente vê que isso é capaz, e nós só somos capazes de cumprir isso através da santificação em Cristo. E é o que Paulo nos deixa nesse finalzinho de capítulo aqui, sobre a santificação. A santificação é algo que tem que estar presente na vida de um cristão sempre, no nosso dia a dia, e principalmente quando se trata da igreja, né? Nos seus objetivos. A santificação tem que estar cada dia presente em nossas vidas. Eu vou pedir para a irmã Ana ler o versículo 17 para a gente, por favor. E digo isto: identifique no Senhor, para que não andeis mais como andais, também os outros gentis, na verdade, na sua vida. A gente vê a questão da mente, né, que eu tinha comentado. Só rapidinho, algum irmão quer fazer alguma observação sobre o outro ponto? Não? A gente vê aqui, né, como a gente já estudou com o Vitor, a importância das nossas mentes estarem sempre voltadas às coisas espirituais. A gente vê em Colossenses 3 também, 3 se eu não me engano, ou 4, não sei. Mas a importância de estarmos sempre com as mentes nas coisas espirituais, né?
A santificação começa por uma mudança de vida, uma mudança de hábito, como ele diz aqui no versículo 17. E não só nisso, Cristo no Sermão do Monte, ele vem trazendo um conceito àqueles que estavam ouvindo, que, como a gente estudou com o irmão Vitor, basta você pensar em algo e você já vai estar pecando, né? Você não precisa cometer o adultério com alguém, mas simplesmente pensar ou desejar, você já está pecando. Então a importância de estarmos com as nossas mentes sempre focadas nas coisas espirituais. Um pouquinho para trás a gente viu a importância de estarmos em oração, a importância de estarmos sempre com o amor de Cristo e a sua grandeza fixada em nossa mente. A gente viu a importância de estarmos sempre tentando, que é difícil entender, como a gente já estudou, a grandeza do poder de Deus e a grandeza de suas características, mas é muito importante estarmos sempre pensando nisso e sobre a santificação também. Isso faz parte da santificação, né? A purificação da nossa mente é muito importante na santificação, porque muitas vezes a gente se baseia, né? Eu falo isso por já ter pensado dessa forma, na nossa vida de atitudes, né? Na nossa vida aparente às outras pessoas. E esquecemos daqueles pecados que passam durante o dia por nossa mente. Às vezes você, num trânsito, fica bravo com alguém, ou dentro da sua própria família mesmo, às vezes fica estressado, dentre outros pecados, e esses pecados acabam passando despercebidos, né? Então a importância da nossa mente sempre estar focada nas coisas espirituais, para que comece o processo de santificação através da mente e assim nas atitudes, né? Nas suas obras. Deixa eu ver quem que não leu ainda. Vou pedir ao irmão José que leu para ler o versículo 18 e 19 para a gente, por favor. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. A gente vê aqui, irmãos, a dureza do coração e a escuridão no entendimento daqueles que não conhecem a Deus, tá? A gente vê no capítulo 2 que Paulo coloca aqueles que não conhecem a Deus como mortos, né, em pecados, como pessoas que não conseguem agir por conta própria e principalmente em entender a palavra de Deus, tá? Muitas vezes a gente vê absurdos, né, acontecendo dentro de igrejas aí, mas é justamente por isso, por eles não terem o Espírito Santo, eles são totalmente entenebrecidos no entendimento, né? Eles não conseguem entender a palavra de Deus, não conseguem entender o que Deus quer para eles. A gente está estudando em João com o irmão Amarildo, e a gente vê que os próprios irmãos de Jesus Cristo estavam com ele, mas não o conheciam. Então a gente vê o quão incapazes somos de entender as coisas de Deus, se não for através do amor de Deus, né? Da sua misericórdia para conosco. Vou dar já passando. Eu vou pedir para a Melissa ler do 22 ao 24 para a gente, por favor. E, quanto ao prato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vós renoveis o espírito da vossa mente. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade.
Aí nós vemos a questão da santificação. Eu acredito que não seja novidade para ninguém aqui, mas a importância de nos despojarmos do velho homem e de suas atitudes e de nos revestirmos do novo homem, né? Então, toda aquela natureza do velho homem, a nossa obrigação como cristão, como seguidor de Cristo, quanto mais ir enfraquecendo ela, tá? E nos despojarmos, realmente, ele vai dar uma lista aqui de algumas coisas, mas nos despojarmos totalmente daqueles pecados que eram presentes em nossas vidas e nos revestirmos do novo homem. Em outros pontos, em Romanos 5, em Colossenses mesmo, que eu não sei se é 3 ou 4, tá? É da continuação de mirar as coisas espirituais, mas ele vai falar disso, de nos despojarmos do velho homem e de nos revestirmos do novo homem, que é o processo da santificação. Vou pedir para o irmão Guilherme ler do 25 ao 30, por favor. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Bom, irmãos, aqui eu não vou entrar em cada ponto aqui, tá? Até porque eu já passei bastante do horário. Mas ele dá uma lista. Os irmãos meditem nessa lista, porque são pontos muito importantes para a edificação do corpo, né? Do versículo 25 ao 30, ele dá alguns pontos, né? Na verdade, existem outros, mas ele dá alguns pontos em relação a fortalecimento do nosso novo homem, né? Em questão da santificação. No versículo 31, eu vou ler esse. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Aqui a gente vê alguns outros pontos a ser tirado, a ser observado dentro da igreja, e ser realmente tirado dentre vós, né? Somos nós. Então, os irmãos meditem também em cada um. É importante a gente ler, irmãos, cada ponto desse daqui, realmente gravando isso em nossa cabeça, em nossa mente, para que possamos estar atentos. Às vezes a gente não pode ter isso no nosso meio hoje, mas quando aparecer, que possamos estar atentos a isso. Se estudamos, vamos estar atentos. No versículo 32, para encerrar, Paulo fala: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui ele dá em contraponto do versículo 31, ele dá alguns pontos alguns pontos bons, né, a serem observados para serem aplicados, cada um aplicando na sua vida para a edificação do corpo. Então aqui a gente viu a questão da santidade, né? A gente viu que a importância da unidade do corpo de Cristo e a importância do preparo de cada um como corpo, de cada parte, buscando a santificação, buscando nos despojar do velho homem, nos despojar dessas atitudes e dessas características que são pecaminosas e pegar todos esses pontos bons aqui que Paulo nos deixa
e aplicar na nossa vida para que possamos glorificar a Deus como igreja e que possamos edificar a nossa igreja, tá? Essa foi a meditação de hoje. Eu dei uma passadinha e peço perdão, mas são 2 capítulos, tem bastante coisa, eu ainda passei por cima de bastante coisa. Mas que nós possamos estar realmente meditando nisso no nosso dia a dia.